Olá pessoal, estou aqui com o José Barral, uma pessoa que tem mais de 45 anos de experiência no varejo e na indústria, um dos grandes experts, membro de conselho, e está aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre inteligência dentro do varejo. Como que a gente consegue utilizar estudos, análises geográficas para poder fazer um entendimento sobre lojas existentes, de supermercados, atacados, e também para a abertura de novas lojas. Então, Barral, primeiro eu queria te agradecer aqui Obrigado. conversando com a gente. Eu que agradeço por poder participar desse bate-papo aqui. Perfeito. Barral, queria começar perguntando para você, você que já fez uso desse tipo de inteligência ao longo da tua carreira, qual é a importância desses dados, ou seja, você analisar o entorno de uma loja, entender como que é aquela região geográfica para uma loja que já existe hoje, uma loja em operação. Como que você vê a importância desses dados e como que você vê eles sendo utilizados também? Bom, deixa eu voltar um pouquinho atrás para você entender. A vida inteira, profissionalmente, a gente sempre teve empresas de pesquisa de mercado. Sempre existiu. Só que nos últimos tempos, e aí vem a característica, alguns estudos, e o da Benex, que é o da Rock hoje, para mim sempre me agradou muito, porque ele vai no detalhe de algumas coisas que me interessam muito. O primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente sobre uma loja aberta, uma loja que existia. Eu não vou citar a empresa por uma questão de respeito, mas era uma loja que tinha sido feito um estudo antes de mercado e que dizia que tinha um faturamento, por um terceiro, que tinha um faturamento X previsto. E ela não conseguia atingir o faturamento. Aí, na época, nós resolvemos contratar a pesquisa para revisar e entender o que estava errado na nossa situação lá. E foi uma experiência nova, para mim foi nova, na realidade eu nunca tinha feito, eu era presidente do conselho dessa empresa, e a gente reviu o estudo reviu não só a questão da região populacional, mas o próprio mix adequado àquela população que estava ali. Porque o grande desafio que a gente tem é exatamente entender, não é só entender o ponto da loja, ponto físico, mas que tipo de cliente vai naquela loja em função da região que ela está. E esse estudo deu muito certo, para você ter uma ideia, nós revisamos o mix dessa loja e ela, posteriormente, teve um crescimento de entre 25% a 30% de venda. E aí ela até ultrapassou aquela primeira previsão de venda, mas ela se adequou à previsão que foi dada no segundo estudo. Porque, na realidade, então assim, isso para mim foi uma lição importante, porque a gente só olhava, quando fazia os estudos antigamente, não olhava para mix. Você olhava para a população, ponto, imóvel, regular, essa parte, mas não trabalhava com mix. E essa versão de estudo você já trabalha com mix. Então, hoje eu vejo que algumas empresas têm dificuldade, é normal acontecer de uma loja que está caindo, por isso eu aconselho realmente a fazer esse estudo, porque às vezes o que acontece numa loja é que a população muda ao redor da loja e a loja não se adequa àquela população nova. Porque vai mudando em função de mudança imobiliária ou até questões mesmo da inflação, dificuldade que tem no país que nós estamos vivendo hoje. Então, às vezes você entender o que é que você tem que ter para atender aquele cliente que mudou por qualquer coisa que seja o motivo, isso é importante. Então, para uma loja, essa primeira pergunta que é sobre uma loja que é existente, eu acho que o efeito principal é esse, é conhecer quem é aquela população atualizada e que mix adequado para aquela loja que já existia, porque eu tenho uma loja lá de 30 anos, ela tem um mix definido. Pô, e o que acontece? A população muda. O que é que muda? Eu tinha que mudar. Então, esse é um ponto primordial nesse estudo, para mim é fundamental. Perfeito, Paulo. E essa visão de entender a demanda, né, e se adaptar à demanda, porque é isso, o varejo é isso, ele precisa se adaptar às mudanças. Olha a mudança de alimentação que está acontecendo recentemente, né? A abertura de lojas também é uma coisa importante, porque saber onde expandir pode ser um grande acerto ou um grande erro, né? A gente viu muitas redes tendo muita dificuldade de ter que dar passos atrás, fechando lojas, e exatamente porque talvez escolheu um ponto inadequado. Não, esse é um negócio mais interessante ainda, porque é o seguinte, aí eu tenho um exemplo recente, prático, de uma empresa que eu também sou presidente do conselho, e que ela já tinha os estudos, mas eu achei que aqueles estudos não estavam adequados porque eu imaginava do potencial da empresa. E eu precisava entender, era uma região diferente, que eu não conhecia tão fisicamente a região, então eu precisava entender. Então nós fizemos um estudo
em que nós fizemos uma pesquisa em 200 quilômetros de raio de ação da base do CD. Entendi. Por que 200 quilômetros? Porque é onde eu consigo que o caminhão vá e volte no mesmo dia. Então eu precisava entender como é que era isso dentro dessa... E que perspectiva eu tinha para isso. Esse estudo foi feito, foi mapeado esses municípios, né? Porque aí no caso estou falando de cidades. E aí teve uma segunda parte do trabalho que me agradou mais ainda, que era o seguinte, em que além de eu localizar cidades com potencial, eu dizia, ou mesmo sem potencial, mas eu dizia que nível de potencial ela tinha. Quando eu dizia 1, ela estava quase saturada. Quando eu dizia 0,80, ela tinha um potencial de 20%. Quando eu botava 0,50, então eu conseguia não só mapear as cidades, para eu priorizar que cidades eu ia primeiro. E aí tinha uma terceira etapa, que para mim foi mais surpresa ainda, que é o quadrante. Quer dizer, dentro daquela cidade, que teoricamente é uma cidade de potencial, qual o melhor quadrante para eu botar a loja? Adequado ao meu mix. Uhum. Porque aí eu tenho que trabalhar assim. Então o que acontece? Eu vou buscar um terreno ou naquela cidade, naquele quadrante, e que teoricamente eu atendo melhor o meu cliente. Às vezes tem um problema, o terreno é mais caro, é mais barato, mas isso são questões econômicas. Mas o estudo em si, eu consigo chegar ao detalhe de qual o local da cidade que eu devo ter a loja. Quer dizer, não é só... E isso para uma rede de interior, ela é muito importante, porque uma coisa é você está numa grande cidade como São Paulo, mas quando você está no interior, você vai às cidades. Então, cidades maiores e menores. Então, às vezes, uma cidade de 40, 50 mil habitantes tem potencial regional, que ela não atende só aquela cidade. E aí eu tenho que trabalhar ela. Então, acho que esse estudo, para mim, é fundamental. Eu acho que um dos trabalhos que a ROC hoje incorporou no grupo dela, essa característica que a Benex trazia, ela incorporou, eu acho que é fundamental. E para o varejista, eu acho que, para mim, é uma ferramenta, eu vou ser muito honesto. Hoje eu não consigo olhar uma expansão de uma empresa se ela não olhar para trás, revisando o que tem, e olhando para frente o que eu vou fazer. Então, acho que esse é o ponto que vocês atendem muito bem hoje, e eu acho que é uma característica que, na minha visão, tem até que melhorar, no sentido de, vamos dizer assim, principalmente, não trabalho tanto de vocês, mas o varejista entender o que fazer com aquilo. Porque às vezes é aquela história dos dados, é a mesma coisa. Sim. Você tem a informação, só que você tem mas você vai usar não usa direito aquela informação. Então a gente tem que entender que aquela informação que foi dada, ela tem que ser respeitada. Você pode até não conseguir fazer a loja no local adequado, em função de questão imobiliária, isso é outra história. Mas eu não posso fugir dela, eu tenho que entender que ela entrou. Então, assim, nessa empresa especificamente, nós estamos priorizando, inclusive, a aquisição de terreno, usando essa ferramenta. Eu vou lá, olho, eu sei que aquela cidade tem lá um potencial ainda de 40%, por exemplo, de mercado, e eu estou indo atrás de um terreno lá. E aí eu consigo, inclusive, melhorar a minha gestão de caixa de investimentos, porque eu consigo ver que caminho eu vou fazer mais rápido ou mais lento. Então essa cidade, de repente, uma cidade que tem um potencial muito menor, mas que ela é importante a gente ter a loja, eu posso deixar ela para uma etapa final, porque eu já tenho loja lá e eu vou crescer depois. Então essa priorização que a gente tem que dar, porque a gente não é só priorização para abrir a loja, mas é priorização para eu saber onde investir melhor, que é outra visão. Quer dizer, você está olhando o dinheiro, o capital da empresa. Onde é que eu vou botar meu dinheiro primeiro? Eu acho que essas ferramentas são excelentes dos dois lados, eu acho que funciona muito bem. Bom, Raul, para a gente poder fechar aqui, você tem muita experiência em participação de conselhos. Eu queria pedir para você um conselho. Um conselho aqui para um varejista que está nos assistindo e que talvez ainda está relutante nessa questão de inteligência, de estudos, porque a gente vê isso, nem todo varejista dá esse passo. Eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui, não sei isso, não preciso disso. Algum conselho aí para esse varejista que ainda não começou a utilizar esse tipo de... Eu diria para você o seguinte, eu não vou dizer que é conselho, eu vou dizer que é uma mensagem muito clara. Se ele não entender o que fazer com os dados dele, que ele teoricamente está, vamos dizer, acumulando os dados, e não cruzar esses dados com aquilo que o mercado está me dando, que é o estudo, eu consigo trazer isso de uma forma natural,
Se ele não fizer isso hoje, ele vai se arrepender amanhã. Porque o mercado está mudando de uma velocidade. Não existe mais aquela possibilidade de você fazer um investimento por feeling. Isso não existe mais. Infelizmente, está aí um monte de empresa que a gente está vendo com dificuldade. E tem um outro detalhe que é o detalhe, para mim, principal. Hoje, todo mundo quer abrir loja, o que eu acho que é uma coisa temerária. Às vezes é melhor você fazer um estudo de revisão de uma loja que você já tem, para melhorar a sua capacidade de venda, e aí depois você faz o estudo para uma loja nova. E muitas vezes a gente não quer olhar para trás. E isso é uma mensagem que para mim é importante. Olhem para trás, vejam suas lojas, se elas já estão saturadas, se elas já estão num nível maior, o que elas podem fazer para melhorar, que tipo de cliente ela tem hoje que não tinha antes, o que eu posso agregar, onde entra vamos dizer, uma junção de e-commerce com o físico nessa loja. De repente uma loja tem um potencial para fazer isso, outra não tem. Então acho que as ferramentas existem, você só tem que saber usar. Porque o grande desafio é esse. Então acho que se eu tiver aqui uma mensagem é essa: usem muito bem os seus parceiros. A ROC é um exemplo de um parceiro que pode ajudar em vários setores, porque a ROC está falando, estou falando em CRM, estou falando em dados, estou falando em pesquisa de mercado. Eu acho que tem um potencial muito grande. Acho que se eu puder dizer isso que eu... Tá Perfeito, Barral. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu. E agradeço você. Continue acompanhando a gente para mais conteúdos aqui na VTEX.